Olá, meus amigos, paz e bem a todas e a todos vocês. Meu nome é Martorelli Dantas, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal da Faculdade Nova Roma e do Centro Universitário Faculdade dos Guararapes. Eu sou mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tendo estudado na pós-graduação os temas de retórica e hermenêutica, o que, na minha opinião, consistem nos fundamentos essenciais para o direito em qualquer área que você venha a estudar e a pesquisar. O objetivo deste nosso vídeo é trazer a você algumas dicas que podem ser úteis na apresentação do seu TCC, notadamente nesse contexto em que estamos utilizando mídias ou meios eletrônicos para a apresentação do TCC. Então, está chegando o final do ano aí, e muitos estão angustiados, pensando como é que eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, ou mesmo a minha dissertação de mestrado. Muitos estão inquietos, ansiosos, e é absolutamente normal que seja assim. Se há alguma coisa que eu e você precisamos aprender, é que quando um momento importante em nossas vidas ele se aproxima ou ele chega, a nossa emoção, o nosso nervosismo, a nossa inquietação, a nossa ansiedade são expressões naturais do nosso ser diante da importância do momento. Eu desejo, sinceramente, que por toda a sua vida você tenha novas e renovadas experiências em que você se sinta assim, sob pressão, porque o indivíduo que não enfrenta momentos em que se sente desafiado, efetivamente, é alguém que parou no tempo, e eu não desejo que esse seja o seu destino. Ainda hoje, sempre em que eu vou me colocar perante o tribunal do júri, ou mesmo numa audiência desafiadora, quando eu tenho argumentos para apresentar que demandarão de mim não apenas clareza no expor meu pensamento, mas uma técnica precisa no processo argumentativo, eu me sinto emocionado, nervoso, fico ansioso, às vezes a boca seca. Tudo isso são expressões da gravidade, da seriedade do momento. Mas vamos lá, vamos adentrar no nosso tema. Dicas para bem apresentar o seu trabalho através de uma plataforma eletrônica como o Google Meet, lá na Faculdade Nova Roma. Nós utilizamos o Zoom como uma plataforma para as aulas e provavelmente agora também nas apresentações. Minha primeira dica é procure conhecer a plataforma que você utilizará para as apresentações. Então, antes do dia da sua apresentação, você já deve procurar saber qual será a plataforma. Então, você descobriu que a apresentação vai acontecer no Zoom. Baixa o programa, você pode não apenas fazer a sua apresentação sozinho, mas você pode até gravar a sua apresentação no Zoom ou no Google Meet para depois se ver e ir corrigindo aquilo que você vai fazer, ou o modo como você vai apresentar, o tempo que você levou para aquela apresentação. Geralmente, uma apresentação de TCC tem no máximo 15 minutos, e é importante, se o aluno apresentou entre 10 e 15 minutos, está ótimo. Então, se você levou 12 minutos, excelente, ninguém ficou te chamando a atenção, você também não falou pouco demais, então, ali entre 10 e 15 minutos é o tempo ideal. Mas seja qual for a plataforma que você for utilizar, o primeiro cuidado que você deve ter é em relação a se o equipamento que você está utilizando consegue transmitir som e imagem de modo adequado. Então, é por isso que é importante você se ouvir, é importante você pedir para que outras pessoas te acompanhem no período de testes, para você verificar se o teu equipamento está emitindo um som com clareza e a imagem que você está gerando é uma imagem clara e nítida. Eu insisto
esse treinamento anterior. Eu mesmo, com os meus orientandos, costumo me reunir antes para a gente ver se sabemos como é que coloca-se uma apresentação em PowerPoint no ar, e treinar isso, descobrir isso, vasculhar o equipamento é muito importante. Em segundo lugar, você deve falar com as pessoas. E aqui tem uma pegadinha. Quando a gente quer falar com as pessoas, a gente tende a olhar para elas, mas nós estamos no meio eletrônico, você não está na presença das pessoas. Então, se você olhar para a imagem da banca projetada na sua tela, a banca terá a impressão de que você não está olhando para ela. Então, olhar para a banca é olhar para a câmera. Veja, se você, durante a sua apresentação, baixar os olhos e começar a olhar para a sua própria imagem falando, a banca vai ter a impressão de que você não está olhando para ela. Ou se você quiser falar e ficar olhando para a imagem dos membros da banca, do mesmo jeito, você vai dar a impressão de que você não está falando com eles. Então, dirija o seu olhar. Não apenas o seu olhar, mas todo o teu processo de gesticulação, direcionado para a câmera, do modo como eu estou fazendo agora, e você está sentindo aí que eu estou falando e conversando com você. Muito bem. Algumas pessoas estão preocupadas com o seguinte: Martorelli, no momento em que eu colocar a minha apresentação em PowerPoint no ar, eu não vou desaparecer? Ainda que você não veja mais a sua imagem, você continuará visível de um modo menor, mas todos poderão ver a tua presença ali e você vai continuar sendo visto. Por isso, um outro elemento importantíssimo é o enquadramento. Então, notem que eu estou agora aparecendo a vocês no centro da minha tela. Não está cortando a minha cabeça, pelo contrário, existe um espaço aqui entre a minha cabeça e o topo da tela, e há um espaço também lateral, de tal modo que eu posso gesticular aqui e todos vocês verão não apenas o meu rosto, não apenas a minha expressão vocal, mas também todas as gesticulações que eu posso fazer aqui. Então, esse enquadramento é muito importante. Antes mesmo de começar, busque fazer este enquadramento. Talvez você possa ajudar a iluminação, mesmo sendo dia, acendendo as lâmpadas em sua casa, ou utilizando um abajur, utilizando uma daquelas lâmpadas de leitura, o que você puder para melhorar a iluminação. Você não precisa se assemelhar a um estúdio, ter uma iluminação profissional, nada disso. Mas quanto mais luz, e a luz que você dispuser, melhor ficará a sua visibilidade. Mas vamos deixar esses temas de lado e vamos tentar entrar diretamente naquilo que será objeto da sua apresentação. Meu amigo e minha amiga, você se recorda que quando eu comecei a falar, eu lhe cumprimentei, eu inclusive utilizei aquela saudação franciscana que eu amo tanto, paz e bem. Então, o início será sempre uma saudação. Provavelmente o seu orientador dirá o teu nome, o tema do teu trabalho e te passará a palavra. Então, assim que você receber a palavra, você deve agradecer ao seu orientador e cumprimentar os membros da banca que estão presentes. Ainda que você seja próximo dos membros da banca, refira-se a eles por sua titulação. Professor fulano de tal, doutor fulano de tal. Então, essas titulações são titulações acadêmicas e elas devem ser utilizadas. Então, professor, doutor, é uma forma respeitosa e técnica de se referir. Lá na cantina, você pode chamá-lo de Martô, como vai? Não tem nenhum problema, você sabe que tem sido assim a relação comigo, mas a apresentação do TCC é um momento formal e, pelo menos na minha experiência e na minha impressão, nós devemos nos dirigir aos professores por esse nome que é tão próprio, por esse substantivo que é tão característico e tão honroso para todos nós que ocupamos esta função. Pode chamar de professor Martorelli, pode chamar de professor Germano, professor André, e assim você ficará de modo formal, mas não excessivamente formal, se dirigindo a todos os membros
da banca que estiverem ali. Eu referi a esses nomes, porque provavelmente esses serão os nomes dos colegas que estarão comigo na minha banca, né, na banca dos meus orientandos na próxima semana. Então, depois de fazer o cumprimento, você relembra o tema que você vai abordar. Portanto, o tema desta minha apresentação é dicas sobre como fazer uma apresentação utilizando plataformas online de comunicação. Meu nome é Martorelli Dantas, é um prazer poder estar com vocês aqui para dar-lhes as informações que a minha pesquisa me trouxe. Então, você faz assim uma saudação, um cumprimento geral. E depois disso, depois de ter anunciado qual foi o teu tema, fale qual é o problema que você quer elucidar com a sua pesquisa. Porque toda pesquisa científica ela começa com um problema, com uma pergunta. Por exemplo, que informações precisariam ter os estudantes que irão fazer uma apresentação através de plataformas online para que bem desempenhem o seu papel? Esse é o problema com o qual eu estou trabalhando para fazer a apresentação que agora vocês veem. Uma pergunta que me fazem com frequência é: Martorelli, é melhor usar uma apresentação em PowerPoint ou falar como você está fazendo agora, sem nenhuma apresentação? Cuidado, eu posso estar não utilizando uma apresentação, mas eu tenho um roteiro aqui, ó. Eu tenho um roteiro que eu estou seguindo. Então, é importante que você tenha um roteiro. E o roteiro não lhe prende, não lhe escraviza. Eu posso baixar os olhos e ver qual é o ponto em que eu estou e dar continuidade a partir dali. Mesmo a apresentação em PowerPoint não deve ter muito texto. Preste atenção. Se você for fazer a sua apresentação para ler slide, olha bem, né? A palavra slide já é antiga, né? Lê a tela, lê a apresentação que você fez, ler o arquivo que você compartilhou, você está abusando da inteligência dos seus professores. Ler, eles sabem ler, eles não precisariam de você para ler. Então, você deve buscar falar de modo natural e, ao invés de ter longos textos na sua apresentação, tenha tópicos que você seja capaz de desenvolver. Martorelli, eu vou ficar nervoso, eu posso me perder. Preste atenção. Se você colocar um texto no seu PowerPoint e começar a ler, vai ficar evidente que você está lendo, não é? Contudo, se você colocar um texto em um arquivo, minimizar a plataforma e continuar lendo o arquivo, para as pessoas vai ficar a impressão de que você tomou aquele tópico e seguiu ali adiante. Mas para você, você tem toda a informação. Você pode ter aqui o arquivo como um apoio e tal. O ideal é que você não precise ler, mas se for preciso, se você se sentir inseguro, é bom que você tenha esses elementos à sua disposição ali. O ideal é que você tenha o tópico e possa desenvolver esse tópico. E eu aprendi há muitos anos o seguinte: o bom orador é aquele que lê com a naturalidade de quem fala de improviso e que fala de improviso com a segurança de quem está lendo. Nesse momento eu não estou lendo coisa alguma, estou lhe falando de improviso e você pode experimentar comigo e sentir comigo a segurança, a clareza com que eu passo as informações, com que eu compartilho a minha experiência com você. Mas não se cobre, eu tenho 52 anos e pelo menos desde os 17 anos eu tenho falado em público, dirigido pessoas, dado aulas. Calma, um dia de cada vez você vai avançar e vai se tornar um apresentador muito melhor do que eu mesmo sou. Então, você tem um problema, compartilhe qual é o seu problema, o problema que dá início, que dá origem à sua pesquisa. Em segundo lugar, depois de apresentar qual é o problema, você tem a oportunidade de dizer quais são os teus objetivos. Muitas vezes as pessoas falam de objetivo geral e objetivos específicos. Isso deve estar no teu trabalho, mas na tua apresentação você pode falar apenas de objetivos e já colocar na mesma fala objetivos gerais e específicos. Depois fale sobre os referenciais teóricos, ou seja, quais foram os autores que te ajudaram e sobre os quais você constrói o edifício do saber. Porque nós não estamos inventando a roda.
Nós não esperamos que você chegue aqui numa conclusão do curso de bacharelado em Direito e diga que inventou, que descobriu alguma coisa. Na nossa área, todo saber é erigido, é construído, é edificado, outra palavra, estribado sobre saberes anteriores. Então, nós somos como anãos nos ombros de gigantes. Logo, vemos ainda mais do que os próprios gigantes, não é? Então, fale sobre isso, quais são os seus referenciais teóricos, diga, houve uma pesquisa ampla, eu consultei diversos autores, todos eles referidos na minha bibliografia, nas referências bibliográficas do trabalho que os senhores já têm, mas os principais autores nos quais eu me baseei para fazer esta apresentação foi fulano de tal na obra tal, ou foi fulano de tal na obra tal. Então, cita 2 ou 3 autores principais para o teu trabalho. Fale também sobre a metodologia. Você utilizou que metodologia para fazer essa apresentação? Você fez uma pesquisa bibliográfica? Você fez um estudo de caso? Qual foi a tua metodologia para desenvolver a sua apresentação? Nesse momento, o meu telefone, que estava no silencioso, tocou aqui e me deu a oportunidade de quebrar a linha de meu pensamento para lhe dizer: tente controlar os elementos externos. Por exemplo, você diga às pessoas, olha, eu vou fazer agora uma apresentação em a defesa do meu TCC e tudo o que acontecer nesse espaço será observado pelas pessoas que estarão lá me examinando. Por favor, ninguém passa por aqui, evita fazer barulho, e se você tem um cachorrinho em casa, como eu tenho, e eu estou com medo que daqui a pouco o Zoe faça questão de mostrar a sua presença aqui e me contradizer, mas tenta dominar o ambiente no qual você está fazendo a sua apresentação, para que você não seja distraído. Porque se o telefone toca e você observa que é uma pessoa importante, ou talvez, ainda que você não vá atender, obviamente, no meio da sua apresentação, mas isso já lhe distraiu, isso já lhe afastou, desconcentrou. Desconcentrar significa eu perdi o centro naquele momento, né? Então, é algo que deve ser evitado. Então, estamos falando de metodologia. Diga qual foi a metodologia que você utilizou. Se você fez uma pesquisa enviando perguntas e utilizou o Google Forms para fazer isso. Então, conte tudo isso. Depois você chega ao momento principal. Olha bem, tudo que eu disse até agora, saudação, o tema, qual foi o problema, quais os objetivos, quais os referenciais teóricos e a metodologia, tudo isso não deve passar do que 3 ou 4 minutos. Como é, Martorelli? 3 ou 4 minutos, no máximo, para dizer tudo isso. Mas dá tempo? Deixa eu fazer um exemplo com você. Passaram-se 7 segundos. Vejam como o tempo é algo que a gente não tem noção, não é? O tempo, gente. Se você souber falar com clareza, objetividade, em 3, 4 minutos você consegue dizer tudo isso sem enrolar muito e conseguirá dar início à sua apresentação. Você notará que, à medida em que você vai falando, você vai descontraindo, você vai relaxando. No início vai ser mais tenso, portanto, é bom que você tenha um material aqui para lhe instruir, e isso pode estar na sua apresentação em PowerPoint, porque depois dos 4, 5 minutos iniciais, você vai relaxar um pouco mais e vai falar com mais fluidez. Então, você chegará agora ao ponto essencial. Quais foram as suas descobertas? O que é que você descobriu na sua pesquisa? A que conclusões você chegou, analisando o teu problema, levando em consideração as hipóteses de pesquisa, as leituras que você fez? Quais as conclusões a que você chegou? Quais as descobertas que você fez? E, finalmente, você poderá dizer que contribuição está trazendo para o saber jurídico com aquela reflexão. Ah, Martorelli, quer dizer que eu tenho que trazer uma nova contribuição? Não, mas preste atenção. Ninguém antes havia dito com as tuas palavras aquilo que agora você está dizendo, né? Ainda que você não inove, e as pessoas dizem que somente no doutorado é necessário trazer uma ideia nova,
Eu tenho minhas dificuldades, porque nós estamos no século XXI, e eu fiquei pensando, quando eu estava fazendo o meu doutorado, que ideia nova eu posso trazer depois de milênios de reflexão jurídica? De onde eu vou trazer uma ideia nova? E a verdade é que nem eu, nem ninguém traz ideias novas. Na verdade, a gente traz fatos novos ou novas leituras que podem contribuir para o saber jurídico. É a minha parcela de contribuição, é a minha análise, que ninguém ainda fez, porque ninguém sou eu. Então, um dos pontos muito exigidos por uma banca, quer seja de graduação, mestrado ou doutorado, é a autenticidade da tua pesquisa. Coisa horrível é você submeter o seu trabalho e algum membro da banca disser, olha, detectei plágio. E o que é plágio? Plágio é utilizar uma fonte sem citá-la. Plágio é utilizar as palavras de uma outra pessoa para expressar a tua ideia sem referir-se ao fato de que isso está acontecendo. Então, muito mais do que uma prodigiosa iluminação da palavra e da informação, a autenticidade é valorizada pelos professores da banca. É você, com suas dificuldades, com as suas limitações. Muitos de vocês têm 20 e poucos anos. Então, a banca sabe disso. Então, não tem nenhum problema do teu nervosismo ou mesmo um número reduzido de informação, de fontes. Tudo isso ainda é melhor do que você se valer de um texto de outra pessoa para apresentar aquilo que deveria ser o teu trabalho. Isso não é apenas desonesto, isto é pobre, extremamente pobre, porque fará com que aquela pessoa esteja sendo examinada e não você. Isso é insano e eu fortemente recomendo que não pratiquemos esse tipo de conduta. Então, quais são as contribuições que você trará para a pesquisa? Depois, agradeça a atenção da banca e retorne a palavra àquele que está presidindo a banca, que pode ser o seu orientador ou não, mas aquele que estiver presidindo, depois de agradecer a atenção de todos, coloque-se à disposição da banca para responder aos questionamentos. E agora chegamos a esse momento que todo mundo fica muito inquieto e ansioso. Quais as perguntas que vão me fazer? Deixa eu dizer duas coisas a esse respeito. Em primeiro lugar, provavelmente vão perguntar a você sobre o que você disse e escreveu em seu trabalho. Ninguém vai perguntar a você o que você não disse. E se perguntarem um autor que você não leu, então, diga tranquilamente, eu não li esse autor, os autores que eu li são estes a quem eu me referi em meu trabalho, e é sobre isso que eu estou pronto a responder. Então, eu quero pedir desculpas, mas aquilo que eu gostaria de apresentar é isso, essas informações outras que podem ser muito interessantes, cobradas pelo douto professor, não estão no meu espectro de pesquisa. Mas, muito provavelmente, ninguém vai perguntar algo sobre o qual você não se referiu ou do que você não falou em seu trabalho. Seja senhor do seu trabalho. Ninguém deve dominar mais o seu trabalho do que você. Então, você leu, você estudou, você conhece o seu trabalho e você está pronto a dizer e a falar sobre esse trabalho. Então, fique tranquilo em relação a isso. Não vão vir perguntas de Marte, provavelmente. Não, e nem adianta se preocupar com isso, porque as perguntas que estão fora do teu espectro, você não vai saber mesmo responder, então não adianta se preocupar. Dizem que aquilo que não tem remédio, remediado está, né? Então, não se preocupe com isso. Preocupe-se em dominar o seu trabalho, conhecer o seu trabalho e falar acerca dele com segurança. Em segundo lugar, talvez essa seja a dica mais importante, às vezes, numa banca, quer seja de TCC, ou de dissertação, ou de tese de doutorado, às vezes o examinador ele quer mostrar o conhecimento dele. E por isso, para pôr em evidência a luz que ele tem, ele quer apagar a tua luz, ele quer fazer críticas. Olha, e não é também é parte não é maldade, não, é parte do métier. Então, parece que às vezes tem essa ideia da banca, tem que fazer sofrer o camarada um pouquinho, porque se o cara passar sem nenhum sofrimento, não aconteceu a banca e tal. Isso é comum que seja assim, mas então faça a diferença entre críticas ao seu trabalho e perguntas que lhe são dirigidas. Isso é muito importante, porque as críticas elas devem ser aceitas, em geral.
E as perguntas devem ser respondidas. Se um examinador diz, por exemplo, que o teu resumo ele passou do limite definido pela ABNT para resumos e que você precisaria diminuir a quantidade de palavras, isso é uma crítica, isso não é uma pergunta. Você olha assim e diz, tá certo. Olha, encontrei vários erros gramaticais no seu trabalho, há falhas de concordância. Vou buscar corrigir isso, professor. Se o senhor, inclusive, indicar onde ocorrem essas falhas, eu agradecerei, mas, independentemente disso, farei uma releitura e... Não, isso é uma crítica, receba as críticas, tá certo? Agora, é claro que se a crítica é desrespeitosa, a crítica quer lhe atingir, é um argumento ad hominem, né? Quer lhe atingir, quer lhe ofender, claro, você pode resistir a isso. Mas, em geral, não é esse o clima, logo, e muito particularmente na nossa faculdade, não é assim que acontece. Então, não espere isso, não acontecerá. Você tem críticas e perguntas, as críticas escute, aceite-as, receba-as com tranquilidade, admita-as tranquilamente, e as perguntas, procure responder as perguntas. Agora, seja sucinto, seja breve, não responda aquilo que ninguém perguntou. Ora, isso é um problema para a vida toda. Tem a ver com o TCC, mas tem a ver com todas as áreas da vida. Não responda aquilo que ninguém perguntou. Tente identificar, enquanto os professores fazem seus comentários, tenha um papel e uma caneta na mão e anote as perguntas. E responda exclusivamente aquilo que foi perguntado, para que você não se complique, para que você não se enrole respondendo aquilo que não tinha necessidade nenhuma de responder. Enfim, eu fico por aqui, espero que tenha sido útil, era a ideia de fazer uma apresentação com dicas breves, espero que, de algum modo, tenha lhe ajudado. Aproveito que você chegou até mim através do meu canal no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se e aí será um prazer caminharmos juntos. Paz e bem a todos vocês.